Olá, você está assistindo Zona Livre. E no país onde se mata por ano quase que um estádio do Maracanã inteiro cheio de pessoas, o tema não poderia ser outro senão segurança. E para conversar sobre o tema, a gente traz o professor, doutor e mestre Marcelo Berger. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos também aqui contando com Camilo Borner e Carlos Bonamigo. Obrigado. Vai ser um ótimo programa. Vamos lá. Professor, a tua fama te precede. A gente quer saber qual é a tua experiência, a tua vivência na área da segurança, estudando a segurança pública. Isso começou aproximadamente quase 14 anos atrás. Deixa eu fazer o cálculo certinho. 2005, 13 anos atrás, 2018, exatamente 13 anos atrás. Quando eu fui para o programa de pós-graduação da Escola de Administração da Universidade Federal. E, na época, eu era advogado militante, assim como Bonamigo, né? E eu tinha uma percepção de que alguma coisa estava errada com a prática jurídica brasileira, de maneira geral, né? E aqui no Rio Grande do Sul em particular. Então, eu queria entender o que estava acontecendo, né? E uma das opções, as opções que se abriam era fazer um curso de especialização, pós-graduação, enfim, né, que poderia ser tanto nas faculdades de Direito, como na de Economia e de Administração. E na época, eu cheguei à conclusão que fazer na faculdade de Direito seria mais do mesmo, seria repetir aquele monte de, digamos, conhecimento, aquela mesma estrutura de raciocínio, que eu já conhecia e que não me servia, né? E aí se abriam duas possibilidades, a faculdade de Economia e a faculdade de Administração. E por uma questão de conhecimento, na época, hoje eu acho que até conseguiria fazer isso, eu acabei optando por fazer a minha pós-graduação inteira na Escola de Administração, que se revelou talvez uma das coisas mais fantásticas que eu já fiz na minha vida. E para resumir a história, né, quando eu fui apresentar o meu projeto de trabalho, em homenagem aqui ao Camilo, foi na área basicamente quantitativa, né? E foi uma mudança drástica em termos assim do mindset, da forma como o jurista pensa. Eu pensava de uma forma muito diferente. A luz tarda, mas chega. É verdade, a luz tarda, mas chega. Eu já tinha um histórico, né? E esse histórico ficava me mordendo, me cutucando assim a orelha, né? E eu tentava reconciliar esse viés que eu tinha de tentar entender as coisas como elas realmente eram, em contraponto com o discurso, né? E aí, eu me lembro como se fosse hoje, nos primeiros artigos que eu comecei a trabalhar na Escola de Administração, com o meu orientador, o professor Denis Borenstein, um brilhante orientador na época, né? Eu aprendi muito com ele. Ele me entregou um texto de dois autores da Universidade de Harvard e da Universidade de Stanford, né? Da Faculdade de Direito de ambas as universidades, né? Era um artigo lá de umas 35, 40 páginas, né? E da página 13 em diante era só fórmula matemática. Aí eu perguntei para o professor Denis na época, né? Me lembro como se fosse hoje isso. Que diabo é isso, né? Não, isso aí é um artigo de criminologia, de temas criminais, né, criminológicos, mas que vem lá de Harvard e de Stanford. Vai ter que destrinchar isso aí. Eu demorei aproximadamente uns 3 meses para poder ler o artigo. Ele foge completamente a forma como você estuda os assuntos aqui. E na medida que eu fui me aprofundando, eu cheguei à conclusão que todo o repertório de conhecimento que é utilizado nos países de primeiro mundo, ele é praticamente todo desconhecido no Brasil. Coisas que são consagradas lá, digamos, há 60, 70 anos. No Brasil, praticamente marginalmente, assim, um que outro pesquisador, principalmente na área de economia, tem conhecimento e utiliza o método. Agora está aumentando, tá? Mas quando eu comecei, era um desconhecimento total sobre o tema. Foi assim que eu comecei a estudar a criminalidade sob o ponto de vista das escolas quantitativas empíricas, nos Estados Unidos, principalmente. Perfeito. Obrigado, professor. Eu conheci o professor Berger e Camilo há alguns meses e foi um choque para mim. Foram minutos assim que eu não conseguia, com uma ansiedade
de uma visão totalmente diferente do fenômeno do crime, entende? Eu passei, e daí agora já dirijo para o professor Berger. Professor Berger, eu passei a vida inteira ouvindo que a violência é culpa da desigualdade, que porque existem algumas pessoas bem-sucedidas, ricas, existem outras pessoas que têm um sentimento de vingança contra o mundo e que essas pessoas detêm até uma espécie de legitimidade como quem pratica violência, como quem revida a mão do opressor. E de outro lado, ainda que discordando disso totalmente, me faltavam fundamentos de por que, mas afinal por quê? O que leva o indivíduo a cometer o crime e como isso pode ser visto nas sociedades. Então eu passo a bola para o senhor. Tenta sintetizar para a gente, então, o que é esse fenômeno do crime, e o que justifica isso, como que a gente pode observar, o que melhor explica o fenômeno da criminalidade? Como diria o nosso amigo Jack, né? Vamos por partes. Né? Vamos por partes. Então, a questão começa assim, ó, o problema da narrativa predominante que você está mencionando, né, é a narrativa marxista do fenômeno criminológico. Existem várias escolas, né, que estudam o crime. Né. Uma das escolas teóricas mais famosas, pelo menos especialmente na América Latina, né, é a escola marxista, né, a teoria crítica. Né. A teoria crítica ela parte dessa premissa da luta de classes. Né. E a luta de classes ela diz, né, que todo fenômeno de violência e de conflito na sociedade decorre da desigualdade das pessoas, o que é uma farsa, né? Isso é uma mentira. Né? E por que é uma mentira do ponto de vista metodológico? Porque existem sociedades e países muito mais desiguais até que o Brasil. Tá? Vamos pegar o caso do Bangladesh. Tá? Bangladesh é um país asiático, extremamente desigual, não tem uma fração das estatísticas criminológicas que o Brasil tem. Vamos pegar a Índia. A Índia é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Ela tem problemas terríveis de pobreza e de castas, né? Estruturada, a sociedade indiana é estruturada em castas, né? E a violência na Índia, ela não chega nem remotamente próximo dos índices brasileiros, da América Latina de maneira geral. Nós temos um fenômeno de criminalidade que é um fenômeno muito característico da América Latina. Né? Então, essa narrativa de que a desigualdade explica tudo, ela é mentirosa, ela é completamente mentirosa. E ela já foi desmentida assim, com vários estudos empíricos mostrando que a desigualdade... Vamos pegar um outro caso, que agora está famoso, né? Também, só para a gente ficar nesse ponto, a China continua sendo um país extremamente desigual. Se você pegar os graus de riqueza, por exemplo, das cidades mais prósperas chinesas, de Xangai, Beijing, né? Que você tem lá médias salariais de renda de pessoas que são milionárias, da ordem de, como se diz, né, 7, 8 números, né? Ou seja, são milhões de dólares que as pessoas. E você também tem pessoas que tem gente que ganha, sei lá, $1.000, $2.000 ou até menos, né? Você não tem uma fração, e quando eu digo fração, é literalmente fração da criminalidade violenta que existe aqui na América Latina. Então isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira que é repetida a exaustão e as pessoas passam a acreditar numa farsa, né? E eu bati de frente com essa realidade quando eu comecei esses meus estudos lá na Universidade Federal, né, no programa de pós-graduação da administração. E aí eu tive acesso aos autores que hoje são utilizados nos melhores países, né, aqueles que combatem efetivamente a criminalidade e a violência de forma efetiva, né, que é baseada em números. Né. E aí se destacam, né, entre os modelos mais utilizados, né, porque o fenômeno da criminalidade ele é extremamente complexo e multifacetado. Né. Então, você não pode usar o mesmo modelo para todo tipo de crime. Né? Então, por exemplo, você não pode fazer comparações, ainda que superficiais, entre um psicopata, né, e aquele cidadão que vai ali para o centro de Porto Alegre e quer roubar relógio, quer roubar alguma coisa para poder... Crime patrimonial. Crime patrimonial. Você utiliza tipos de modelos diferentes para analisar cada um dos fenômenos. Então, para algum, que é uma coisa muito distante da realidade, onde se estuda... Bom, não se estuda criminologia no Brasil de maneira geral. Tá? A faculdade de Direito não existe isso. Você tem, eventualmente, algum curso de criminologia empírica nos grandes centros de economia, né, no Brasil, né, que a gente pode reduzir, digamos assim, a pouco. Talvez a Fundação Getúlio Vargas, onde eu
dou aula na pós-graduação, e eventualmente um que outro pesquisador isolados, né, em determinados programas de pós-graduação pelo país. Na Unicamp, por incrível que pareça, nós temos excelentes pesquisadores lá, em que pese, digamos assim, a fama da Unicamp, o viés da Unicamp, mas tem excelentes pesquisadores lá, o professor Marcelo Justus, o professor Thomas Conte, né, eles têm um programa excelente lá. Ou seja, existe um começo, né, de pessoas que estão estudando como se deve estudar. Né? O que é esse modelo de estudo de criminalidade? Ele é basicamente, para este tipo de violência que nós estamos falando, ele é baseado fundamentalmente nos escritos que foram feitos nos anos 60, né? Notablemente do professor Gary Stanley Becker, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992, e ele criou um modelo que é um modelo que é, digamos assim, killer, né? Ele resolve, ele explica. Os modelos são bons quando eles explicam muitos fenômenos simultaneamente, né? Ele não explica todos os fenômenos, mas ele explica, digamos assim, 90%. Né? Os crimes patrimoniais, crimes de violência urbana, como nós estamos assistindo, o modelo beckeriano de Becker, ele é maravilhoso. Né? Então, tudo se resume à forma como você faz o chamado framing, né? Como é que você analisa a questão. Então, você sai daquela discussão teórica, né, de narrativas, né? Não, nós temos que ter polícias mais cidadãs, nós temos que ter polícia de discussão sobre direitos humanos. Não. Vamos estudar o fenômeno, vamos ver o que está acontecendo. Né? E para isso você tem que estudar dados primários, que a gente diz, né? Estatisticamente. Né? Você tem que ir lá embaixo e verificar o que está acontecendo e o que provoca a intenção do agente em cometer o crime. E é isso que é essa escola, digamos assim, que a escola hoje prevalece nos grandes centros de estudos do mundo inteiro, na academia, aquela que faz pesquisa empírica séria, né? Não a pesquisa, enfim, né? Aquela floreio, né? Uhum. Não sei se respondi a pergunta. Eu acho que iniciou, mas até porque o pessoal não conhece as pesquisas, eu faria uma provocação assim. A gente pode sintetizar que o fenômeno do crime acontece basicamente então porque o criminoso sente que ele compensa, Sim. Na verdade, perfeito, agora entendi. Tá? O problema todo é você reduzir o modelo a 3 variáveis que são as variáveis principais de análise de cometimento criminológico, né? Que é o benefício do crime, o quanto que você ganha com aquele crime, que você pode enquadrar de várias formas, né? O custo do crime, e no meio dessas duas tem aquilo que, digamos assim, foi o grande diferencial que o professor Gary Stanley Becker colocou no artigo seminal dele, de 1968, né? Crime and Punishment, né? An Economic Approach, né? Maravilhoso artigo, onde ele colocou um P. Né? Esse P foi a grande sacada até hoje e que explica, digamos assim, a eficácia, a eficiência dos sistemas penais no mundo inteiro. Né? Então, quando você faz uma comparação entre sistemas, o que vai determinar a explicação é basicamente as 2 variáveis de custo e de P, ou seja, probabilidade. É uma probabilidade. Probabilidade daquele evento criminológico acontecer e dar errado, ser punido. Esse P, ele enquadra várias coisas, né? O P, na verdade, não é a probabilidade de ser punido, é a probabilidade, por exemplo, de ser pego, identificado, punido e depois executar a pena. Quando eu fazia a minha pesquisa na escola de administração, eu desdobrava esse P em várias variáveis menores, né? E cada uma delas desempenhava um determinado fator. E que vai ter, por exemplo, um impacto em várias questões, por exemplo. Ele vai ser diferente, por exemplo, nos criminosos de carreira, vamos supor. Né? Aquele cidadão lá que repete 3, 4, 5 vezes, o P é diferente de uma pessoa normal. O P, então, ele é um componente... É uma heurística. Tá? Ele designa qual é a probabilidade do insucesso. Exatamente. Basicamente isso. Então, o grande X da questão são os incentivos que são oferecidos. Sempre são os incentivos. Sempre são. Ou seja... Esta é a linha mestre dessa escola. Do ponto de vista de análise criminológica, as escolas que têm tido sucesso no combate à criminalidade, e não precisamos ir muito longe, né? São Paulo está fazendo justamente isso hoje. São Paulo é o maior case de sucesso, comparativamente, né? Vamos deixar assim, né? Dentro do mesmo sistema penal. Exatamente. Dentro do contexto brasileiro, São Paulo é disparado, o estado que tem tido maior sucesso no combate à criminalidade. Por quê? Eles trabalham basicamente no peito. Eles fazem com que o custo do cometimento do crime se torne extremamente elevado. E a probabilidade de aquele cidadão cometer e ser identificado e ter
um custo associado à atividade dele, ela aumenta dramaticamente se comparada com outros estados. Tá? Então, para ele, e aí vem toda a questão de comportamento racional, né? Como é que o indivíduo ele faz o cálculo de custo-benefício, por que ele decide de uma forma e decide por outra, né? E a partir de tudo isso, você trabalha com elementos empíricos para provar, né, que se você trabalhar com essas duas variáveis, né, o custo seria basicamente, por exemplo, o custo de encarceramento. Então, vamos ficar, assim, se a gente analisar do ponto de vista de heurística criminal, né, porque na verdade não é uma fórmula, é uma heurística. Né, você tem um ganho, você tem um P e você tem um custo. Né, e você compara essas variáveis e a partir delas você vai estabelecendo as fórmulas empiricamente, né, você faz as regressões, né. Falando tecnicamente, você vai partir para desenvolvimento de fórmulas matemáticas a partir de dados empíricos. Né? É assim que você faz criminologia, né? É assim que você estuda o fenômeno. Né? Então, o que se identificou? Se identificou, por exemplo... Assim faz ciência como um todo. Né? De maneira geral, ciência como um todo. Perfeito. Né? E isso é uma novidade em termos de Brasil. Isso é uma novidade. Né? Você, por exemplo, a população, nós, né, é vendido como se... Vamos pegar um exemplo prático. Vamos aumentar a pena de punição do furto qualificado, né, de, sei lá, de 1 ano para 10 anos. Tá? Empiricamente, isso não faz a menor diferença. Né? Por quê? Porque já se identificou que esse tipo de modificação ele não vai ter nenhum efeito na tomada de decisão da gente. O que vai fazer, para este caso, a diferença é a probabilidade do policial e do sistema judicial estar ali presente e impedir que ele faça isso. Né? Por isso, punir posteriormente. Exatamente. Por quê? Porque toda a ordem de preferências dos agentes criminosos é que vão determinar o que vai fazer mais diferença ou não. E a gente vê aí a crueldade, porque no paradigma marxista, por assim dizer, professor, a gente tem uma vítima, alguém que é vulnerável e que quando o sistema consegue pegar ele, essa narrativa vai tratar ele também como uma vítima do sistema. Então a gente vai trabalhar penas alternativas, a gente vai trabalhar relaxamento de prisão o quanto antes, vai ver esse criminoso como um ladrão, uma espécie de ladrão de galinhas, uma vítima da sociedade, um criminoso eventual, vamos recuperar ele, criando, então, um incentivo extremamente perverso para o sistema. Essa é a crueldade, entende? Aqueles que defendem esse ponto de vista, eles têm ações totalmente contraproducentes e criam, na implantação dessa ideologia, um sistema cada vez mais perverso e que incentiva a própria criminalidade. 2 pontos principais em relação a isso, para mim. Primeiro, você dizer que a pobreza induz ao crime é uma farsa mentirosa, a gente tem que usar o termo correto, é mentira, né? E é extremamente ofensivo a pessoas humildes que trabalham, extremamente ofensivo. Né? Eu conheço centenas de pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia e nunca sequer cogitaram em cometer algum crime porque recebem um salário baixo. Pelo contrário. Professor, permite, são as maiores vítimas, porque não podem contratar uma segurança privada. São as maiores vítimas. Né? São as maiores vítimas. E eu acho que para você desconstituir isso aí, você tem que primeiro, e talvez esse seja o ponto nevrálgico de toda essa discussão, tá? Para você chegar a entender como é que funciona verdadeiramente um sistema penal sadio, né? Porque o sistema penal é a última fronteira de combate ao crime. Quando você não tem mais nada para oferecer, você passou por todas as chamadas travas morais, né? A família, né? A educação e a religião e todas as outras travas, né? Os chamados valores, você passou por todas elas, você chega no sistema penal. Né? Então, o primeiro ponto é você entender onde é que está a causa. A causa está lá embaixo. Né? E a causa, ela parte da construção de valores na sociedade. Né? A construção de valores. E aí vem, eu entendo que hoje, quem melhor sintetizou isso, na minha opinião, né, em termos assim, de colocar essa variável como uma variável determinante para a tomada de decisão, foi um filósofo inglês hoje que poucos conhecem no Brasil, mas já está melhorando, graças a Deus, que é o professor Roger Scruton. O professor Roger Scruton tem uma frase, né, onde ele faz a seguinte afirmação. Você não começa, mais ou menos assim, eu estou parafraseando, não estou dando a citação perfeita, né? Você não começa pelo sistema econômico, você começa pelo sistema de valores. Você não constrói uma sociedade de mercado, de cooperação, de trocas, sem valores corretos,
sem a noção perfeita do que é certo e errado. Então aí que vem o ponto. Quando você transpõe essa noção equivocada de valores para o sistema penal, ela já começa errada desde a base. Por quê? Porque você está dizendo que você não tem uma noção exata do que é certo e errado. Roubar é roubar. Cometer crime é cometer crime. E aí o que acontece? A narrativa, ela relativiza isso. Ela relativiza esse tipo de afirmação. Você deixa de entender qual é a fronteira do certo com o errado. E aí todo o resto decorre dessa situação. Né? Por isso que você tem essas bobajadas todas que a gente fica ouvindo, né, pela mídia, né, por exemplo, chamado de encarceramento de massa, que é uma farsa, uma mentira, já foi desmentido isso várias vezes. Né? Todo o processo, quando ele começa lá embaixo, pelo sistema de valores. Aí você vai construindo aquilo que é aceitável ou inaceitável pela sociedade, na fronteira do sistema penal. Tá? Então, quando chega lá, já todas as barreiras já foram vencidas. Tá? Então aí você vai chegar, o sistema vai chegar e vai tentar, de alguma forma, dissuadir ou neutralizar, que esse é o termo correto, neutralizar aquela ameaça contra a sociedade, contra as pessoas de bem. Tá? Só que para isso acontecer, você tem que ter uma noção muito clara do que é certo e o que é errado. Isso é hoje, com essa, digamos assim, com essa hegemonia errada, esquerdista, né, doente, né, isso é uma deformação mental, as pessoas perderam essa noção do certo e do errado. Né? Esse aqui é o ponto fundamental. Depois que você vai começando a construir todo o edifício. Eu posso monopolizar aqui as perguntas. Professor, eu quer, Cabelo, quer fazer? Professor, então, de certa forma, dá para dizer que essa última trava, que seria o sistema penal, seria a punição, na hora que o meliante lá toma a iniciativa, ele faz o cálculo do risco e fica, vale a pena me arriscar porque eu vou me livrar. Perfeito, ok. Então é baseado que ele toma, o criminoso toma atitude. Não só vou me livrar, como dependendo do local, ele pode até ser reconhecido. Sim, hoje em dia a distorção é tão grave que em comunidades onde ele vira herói, né? Porque na verdade ele se transforma em instrumento de poder, né? Claro. Que loucura, Aí você tem uma deformação ainda maior, que é o que a gente vê, por exemplo, nas zonas do Rio de Janeiro. O P dispara, entendeu? Além dele não ser punido, ele é recompensado. Ele é recompensado. Ele é o bom, mas antes de chegar nessa parte, então a questão da impunidade é o maior problema. Aqui no Brasil a gente tinha um problema que também era causado, do meu ponto de vista, pela impunidade, que era o problema do álcool e direção. E que foi combatido com uma lei severa, onde existe punição, uma punição bem severa, extremamente severa, até para quem não cometeu crime nenhum, no meu ponto de vista. Tomou um copinho de chopp e já é punido. E funciona, é uma coisa que funciona no Brasil. A Receita Federal, olá pessoal da Receita Federal, que a gente fala seguido deles aqui. Olá. Amigos. E o imposto é roubo. A Receita Federal e a lei seca. Funciona. Por que funciona? Porque não. Perfeito. Como é que nesse país, no país mais violento do mundo, um dos mais violentos do mundo, top 3 no mínimo, a gente tem no mesmo país um case que conseguiu sucesso combatendo a violência na direção através da punição, e não se consegue sucesso, se segue com a impunidade nessa outra via. Fácil de responder. Quando você está com um carro, qual é a dificuldade para uma câmera identificar o cidadão que está dirigindo aquele veículo, ou pode ser apreendido numa... Você tem um ambiente, mesmo com todos os acidentes que acontecem. O Brasil é um dos campeões de acidentes de trânsito. É um ambiente controlado. É um ambiente controlado. Esse é o ponto principal. Tá? O ambiente onde você dirige, ele, mutatis mutandis, ele é controlado. Você tem como monitorar aquele ambiente. Então, por isso, você tem muito mais efetividade no combate, por exemplo, à direção com álcool. Ou seja, é muito mais fácil, você cria, aí de novo usando a mesma formulazinha do professor Beck, você cria um potencial de dissuasão extremamente elevado. Onde o P já não compensa mais. Claro, por quê? Porque tomar o chopp. As pessoas já se condicionaram, depois de tantos anos, já se condicionaram a saber, por exemplo, que se saírem numa determinada hora, numa determinada via, seja em qualquer cidades grandes, principalmente Porto Alegre, todo mundo sabe que se corre o risco real de ser parado numa blitz, de colocar o bafômetro na boca e fazer o teste e ter o carro apreendido. Mas, professor, desculpa,
Tá, o trânsito é um ambiente mais fácil de se controlar. Sim. Mas a polícia cansa de pegar os bandidos. Por isso que eu falei que o P tem que ser desdobrado em várias fases. Cansa de pegar os... Exato. Tem muitos casos... O humilhante que matou uma mãe na frente da escola aqui em Porto Alegre há um ano e meio atrás, Sim. tinha 6 ou 7 passagens, tinha cometido 2... Mas a legislação de trânsito é muito mais rigorosa. Então... Não, e tem um outro detalhe, tá? Eu já te respondo essa questão. A legislação de trânsito, ela pega especialmente naquilo que dói no proprietário, que é o patrimônio. E eles têm como pegar o patrimônio. Você está entendendo? Ou seja, você tem um elemento já aprende na hora ali, né? Você tem um elemento dissuasório extremamente crível e tangível. Né? Extremamente crível e tangível. Ou seja, claro que você vai ter um cidadão lá que vai estar pouco se lixando para isso, vai querer fazer as estripulias dele. E tu tiras o direito da pessoa conduzir, que pode sim. Mas agora eu vou trazer um elemento que é totalmente empírico, é um achismo meu, e vocês são estudiosos da estatística, enfim. Tem outro fator aí que eu acho que o Estado se debruça tanto sobre o imposto de renda quanto pelas multas, porque ele pode arrecadar. E se ele pega o bandido que matou a mãe na frente da escola, vai ser um custo para ele não vai arrecadar. Olha, a gente poderia tecer N teses a respeito disso. Né? É claro que a gente pode dizer que a violência ela não atinge todos de uma forma igualitária, né? Vamos começar por aí. Só que agora a violência chegou num tal ponto que ela está atingindo camadas, digamos assim, até então protegidas. Tá? Então você tem hoje elementos das castas estatais, né? As castas mais remuneradas, né? Mais bem aquinhoadas, do privilégio, né? Eu entendo que seja privilégio. Essas castas estão sendo atingidas pesadamente. Então agora você tem, de novo, a questão dos incentivos, você tem um incentivo para que alguma coisa seja feita, porque nós já chegamos no ponto que você não pode mais andar na rua, vamos pegar o caso de Porto Alegre. Porto Alegre, você sabe que nós temos hoje um toque de recolher praticamente, digamos assim, tácito, né? Sim, formal, né? Então vamos extrapolar isso para as consequências nefastas disso. Você tem indústrias, né? Arrecadação, trabalho que deixa de ser realizado por causa do medo das pessoas de trabalhar durante a noite. Restaurantes são fechados, casas noturnas são fechadas. A vida noturna, isso é arrecadação. Morreu. Porto Alegre morreu. Né? E Porto Alegre tinha uma vida noturna razoável. Né? Então, o que leva a isso? Leva, primeiro, a uma dificuldade do aparato policial, mais ou menos sucateado. Digamos assim, que é um fato histórico brasileiro. A polícia, por causa dessa narrativa mentirosa, ela foi demonizada no Brasil. A polícia é demonizada no Brasil. E, por exemplo, em relação, vamos pegar o caso, por exemplo, hoje, do que aconteceu com a vereadora, aquela carioca do Peixão. As manchetes que são ditas, né, é sempre a polícia, segmentos da polícia ou das milícias, provavelmente são as pessoas que estão por trás do crime que foi cometido. Primeiro que ninguém sabe disso. Tá? Segundo, você não pode afirmar que isso é polícia. Esse é um ponto importante, que a linguagem ela tem que ser muito precisa naquilo que a gente fala. Em primeiro lugar, quem fez isso não é polícia, é bandido. Então não é polícia. Pode até estar usando uniforme em algum momento. Polícia é uma instituição de Estado. Então você não pode colocar o termo polícia como o agente. Sim, não foi o Estado não foi o Estado que fez. E essa mentira, ela é repetida, até quando que você começa a encarar o policial, de maneira geral, como inimigo seu. É claro, você está fazendo uma narrativa mentirosa. Você vai repetindo. Quantas vezes a gente não ouve isso? Né? Especialmente no Rio de Janeiro, que hoje está um caos, né? Que é um esvaio completo que está acontecendo lá. Você vai criando, vai repetindo, né? Então, o elemento principal para esse tipo de pergunta é: qual é a capacidade hoje que a polícia brasileira tem de elucidar e de combater o crime? Né? Então, aí nós temos casos muito diferentes no Brasil inteiro. Né? Cada estado é diferente do outro. Temos o caso de São Paulo, que é muito melhor, muito mais equipado, muito mais recursos. Conta com uma excelente polícia municipal, inclusive. Polícia municipal usa muita inteligência. Né? Eu conheci pessoalmente lá o pessoal que trabalha com análise estatística pesada para chamar o mapeamento dos hotspots da cidade de São Paulo. Tem isso lá, né? Eles investem pesadamente nisso. Então isso cria uma dissuasão muito grande em termos de probabilidade de cometimento de crime. Né? Isso vai resolver o problema? Não. Vai fazer apenas a migração do problema.
Porque se o meliante que está em São Paulo, ele vai migrar para, claro, por quê? Becker de novo. Se aqui está difícil, eu vou para um lugar mais fácil, porque o P é menor, né? Eu vou migrar para aquele lado. Né? Um mercado mais propício. Um mercado mais propício. Né? E a questão toda do resto do país é o sucateamento das polícias. As polícias estão sucateadas. Né? Aí vem passando pelo aparato policial, que seria o elemento dissuasório, você tem a efetividade do sistema penal, que é praticamente zero. O sistema penal brasileiro hoje está falido, né? Completamente falido. Então, mesmo que seja pego, preso, né? Se ele tiver uma determinada condição lá de um crime que ele cometeu até 8 anos, ele não chega nem a ser autuado, basicamente. Né? Então, a probabilidade dele ser solto imediatamente é muito grande. Mas isso não significa que não adianta muito botar dinheiro nas polícias? Pode botar dinheiro à vontade? Eu te diria o seguinte, respondendo objetivamente. Neste momento, se nós falarmos em termos de Porto Alegre, né, ou seja, das cidades, né, você tem que criar algum tipo de dissuasão. Ele não vai resolver? Não vai resolver, mas ele vai dar um alívio. Vamos fazer uma comparação, uma analogia que eu acho que vale a pena a gente ter em mente. Né? O processo de criminalidade no Brasil se assemelha a um doente que está chegando numa UTI. O que você faz quando o médico, o intensivista, o cidadão que está trabalhando ali nos primeiros socorros, quando ele pega um cidadão que está baleado até, né, tomou 10, 15 balas e está deitado no chão? A primeira coisa que ele tenta fazer é estabilizar o paciente. Ele não vai pensar em tentar resolver naquele momento, ele vai tentar parar os sangramentos e tentar fazer com que ele continue respirando. A polícia faria isso, então. Exatamente isso. Você não vai resolver o problema, mas você vai estabilizar e dar uma estancada. Tá? Segundo ponto, tem que mexer na legislação penal? Não tenha dúvida. A legislação penal brasileira é uma piada. Né? Uma piada, completamente. Tem que construir presídio, eu repito isso, os chamados progressistas brasileiros, eles odeiam que se diga isso, mas tem que sim construir presídio no Brasil, construir muito presídio. Ah, não, mas isso é educação. Não, a educação vai ter efeito daqui a 10, 15 anos. Tá? É importante, é evidente que é importante. É importante tratar da família? É muito importante tratar da família. Tá? Mas esses que já estão no mercado de crimes, eles já estão aqui. Você já tem centenas de milhares de pessoas que já estão no mercado, estão soltas. E não é realista que vão ser recuperadas. Não. Nem por um sistema prisional funcional que dirá o sistema prisional não brasileiro. Cabe ao sistema penal questionar esse elemento, Bruno. Né? Essa é outra farsa que a gente tem que desmascarar. Né? Veja, o sistema penal ele tem que pensar apenas e tão somente em neutralizar a ameaça contra a sociedade. Sim, isolá-lo. Isolá-lo da sociedade. Um cidadão que machuca, que rouba, que mata, que estupra. Qual é o objetivo do sistema penal? Tirar ele daquela convívio social. Tirar ele dali. Né? Como que ele faz isso? Ele faz isso de 3 formas. Primeiro, dissuasão, incapacitação e, por último, se for o caso, reabilitação. Reabilitação é a chamada aqui, é a Darwin, né? É o Gugu Dadá, né, de todo o sistema penal brasileiro. Né? Não vamos recuperar o sistema penal, serve para recuperar o preso. Não, é farsa, não é verdade. Né? O sistema penal não é para isso, não é para recuperar ninguém. Se ele quiser, ele vai... O nome já diz, é sistema penal, pena. Se ele tiver interesse, o sistema tem que oferecer a possibilidade de se recuperar, com toda certeza. Mas dizer que o sistema penal é feito para recuperar, não é verdade. O sistema penal é feito para neutralizar a ameaça que se coloca contra a sociedade. E para incluir um custo, que é a punição em si, para fazer com que a pessoa que está fora, sem dúvida, que passe pela cabeça dele de cometer um crime e não cometa. Sem dúvida nenhuma. Isso aí só pode ser medido, que esse é outro problema do sistema penal brasileiro, né? É as chamadas dosimetrias. Né? Como é que você estabelece dosimetrias para tipos de crimes tão diferentes? Né? Então, na verdade, é o chutômetro, né? Ou seja, você vai usar critérios lá que são totalmente subjetivos do ponto de vista de efetividade. Né? O que se tem empiricamente já determinado é que para determinados meliantes, né, para determinados bandidos, né, especialmente aqueles que são avessos ao risco, né, esses aí você precisa de uma atitude muito mais pesada. Tanto que vários estados que é onde a gente tem muito dado, muita pesquisa feita nos estados americanos, né, especialmente a Califórnia, que eles instituíram uma legislação específica para pegar esse elemento que ele é reincidente em vários crimes, né? Que é a chamada Three Strikes, né? A chamada lei Three Strikes You're Out. Exatamente, que vem do beisebol, né? Basicamente isso. Né?
E qual foi a lógica de raciocínio lá dos americanos para esse tipo de crime? Eles partem da seguinte premissa: se você comete um crime grave, que na legislação americana é conhecido como felony, né? Diferentemente do misdemeanor, né? Que é um crime de menor potencial ofensivo. Se o cidadão comete um felony, é o primeiro strike. Ele comete o segundo felony, segundo strike. Se ele cometer o terceiro felony, isso está dizendo para o sistema penal que aquele cara é um cometedor de crimes contumazes. Então ele tem que ser afastado definitivamente. Você nem cogita de recuperação. Você vai tirar o cara de circulação. Que o nome disso é incapacitação. Como é que eles fazem isso? Na terceira vez que ele cometeu o felony, ele tem uma pena. Aquela pena para aquele crime, pelo fato de ele ter cometido pela terceira vez, digamos, pula de 5 anos para 30 anos. Ele vai ser afastado da sociedade. Porque ele já provou que ele não tem condições de conviver no meio social. Tá? Então, essa é uma das alternativas. Já existe muita coisa pesquisada a respeito, muita pesquisa empírica. E, de fato, para os criminosos contumazes, isso aí é uma solução bastante interessante. E o sistema americano ele é rico porque ele parte para uma grande transação entre acusado e Ministério Público também, né? Quer dizer, enquanto aqui o acusado, antes de estar na frente de um juiz ou do membro do Ministério Público, ele já sabe que ele vai ter uma transação e que ele vai ter 2 cestas básicas, ele não está nervoso. Lá nos Estados Unidos, o advogado vai sentar com o acusado e tu estuda, tu trabalha, qual que é a tua atividade. Se tu tem uma vida organizada e tu acabou incidindo em um crime, foi a primeira vez que isso aconteceu, tu vai ter uma barganha com o membro do Ministério Público ali e ele vai dizer, olha, meu amigo, tudo bem, eu vou te levar livre e vou te dar esse desconto aqui de pena, agora é o seguinte, a próxima vez não vai ser a mesma coisa. E, de fato, se ali adiante ele já não está mais empregado, já não tem paradeiro, está cometendo aquele crime pela segunda vez, a transação que ele vai ter ali, ele ainda vai ter alguma vantagem, porque ele vai sempre vai ser preferível, quase sempre, ele aceitar a barganha do Ministério Público, ter uma pequena vantagem e não ter o processo. E aqui, nós temos o processo trabalhando a favor dos acusados. Os acusados, eles preferem enfrentar o processo, até porque eles já sabem antecipadamente quais são as consequências que eles vão ter ali na sentença, ali adiante, e ficam muito bem obrigados usando o sistema criminal a favor da própria criminalidade. É que, na verdade, usando a terminologia que se usa nos principais países do mundo, né, o crime aqui no Brasil, ele já é precificado. Tá? Ele é precificado. Então, você já sabe antecipadamente em que pese você ter cometido maiores atrocidades. Você já tem uma previsão de quanto tempo pode durar o processo, quantos recursos você vai utilizar, e que você pode protelar aquilo até a prescrição da pena, enfim, né, da capacidade punitiva do Estado, com uma razoável probabilidade de sucesso. Né? O que é completamente diferente do sistema norte-americano. O sistema norte-americano, né, e é bom que se diga que tem defeitos, tem muitos defeitos, tem problemas sérios em alguns estados, onde você, por exemplo, o peso da prova ele é extremamente relativizado. Se com um mero testemunho você pode destruir, por exemplo, de uma pessoa. Né? Mas mesmo assim você tem muitos elementos comparativos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o sistema penal é estadual. Cada estado tem um sistema penal diferente. Né? Então isso cria, digamos assim, uma forma de você controlar dentro do próprio território diferentes situações. Né? Aqui o cidadão ele já sabe qual é o tipo de pena que ele vai ver. E só um detalhe importante que eu só queria chamar a atenção é o seguinte: isso é comum em todos os estados norte-americanos. Né? O promotor e o advogado, eles têm uma ampla gama de negociação. Ampla gama de negociação. Ou seja, você pode negociar absolutamente tudo e o juiz, na verdade, ele é apenas um condutor dos trabalhos. Se o advogado e o promotor estiverem de acordo, o juiz simplesmente homologa aquilo que foi acordado. Ele nem sequer vai perquirir o que aconteceu. Né? E por que isso é feito? Porque a probabilidade de acontecer uma condenação extremamente severa no sistema penal americano, por causa dos elementos culturais norte-americanos, né? Isso é uma coisa muito importante a gente repetir. Nos Estados Unidos você tem uma noção de cumprimento de regras que é completamente diferente da nossa. Não existe a coisa, por exemplo, do jeitinho nos Estados Unidos. Ou você faz by the book, né? A coisa como tem que ser, ou você vai pagar um preço por isso. Né? Então você negocia tudo ali na mesa com os dois, né? Com o promotor e com o advogado. Né?
Por quê? Porque se ele, por exemplo, escolher, como eles costumam dizer, né, nós vamos rolar os dados, né, roll the dice, né, no tribunal, né, no júri, né, o risco do júri, dependendo do tipo de crime, enfim, das condições, e aí a gente trabalha com outra dimensão que é pouquíssimo estudada no nosso direito, que é risco, né? Não se estuda risco, né? O que é risco? Você tem 12 pessoas com cabeças completamente diferentes, um promotor e um juiz que você não conhece, variáveis que você não consegue controlar, você tem um risco enorme, né? E a probabilidade da condenação é altíssima. Então, o que eles preferem? Eles preferem, né, fazer o negócio com o promotor e cumprir uma determinada sentença, né, e sair fora. Tanto que essa estatística não muda faz mais de 20 anos, né? Os acordos na esfera criminal, eles são sempre em torno de 93% a 97% de todos os processos. Ou seja, dificilmente vai a júri, vai para o tribunal. A maioria dos processos vai para a negociação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Baseado nos seus estudos, onde você trabalha em cima de um modelo matemático e tem ali o fator P, qual seria a influência sobre o P se a gente permitisse no Brasil o direito à autodefesa? Ele modificaria drasticamente. E vamos deixar claro a minha posição pessoal a respeito disso. Tá? Eu sou totalmente a favor da segunda emenda norte-americana. Eu acho que, filosoficamente, toda e qualquer pessoa tem direito à autodefesa. Professor? É importante isso pelo seguinte. Eu acho que toda pessoa maior de idade, com condições, é que nem você dirigir um veículo, né? Você não tem histórico, você vai defender. Eu acho que você tem todo o direito de ter possibilidade de autodefesa dentro de casa. Você pode até debater a questão de você ter direito de ter um rifle de assalto, né? Um AR-15, isso é uma outra discussão. Então você tem direito à autodefesa. Ponto. E o P aumenta. Esse é o ponto. Não, isso já está provado. Tá? Se você pegar nos Estados Unidos, de novo, por que a gente fala dos Estados Unidos? Tá? Porque nos Estados Unidos você tem estatísticas, você tem números, você compara números, né? Você tem os chamados estados que você tem strict law, gun laws, né? São aqueles estados onde as leis são extremamente severas para você ter posse de arma. Vamos pegar o caso, por exemplo, de Illinois. Né? Illinois é um estado que tem umas leis mais severas para porte de arma. Bom, as taxas de criminalidade de Illinois são muito superiores àqueles estados que permitem, por exemplo, posse e até do Texas. Texas, por exemplo. Texas, a taxa de criminalidade violenta deles é ridiculamente menor do que em outros estados. Você tem um outro problema, uma outra chamada externalidade, nessas circunstâncias, que chamados suicídios. Isso também ocorre, porque no momento que você tem disponibilidade da arma de fogo, é muito mais fácil você cometer o suicídio. Né? Isso também acontece. É um problema que ocorre. Tá? Mas essas questões são podem ser estudadas separadamente, mas é bom que se diga isso. Né? Dito isso, como é que a gente migra dessa realidade dos Estados Unidos para o Brasil? Bom, no Brasil nós temos um sistema dinâmico que está caótico. Tá? Como é que você libera imediatamente armas? Não, você tem que liberar por fases. Né? Você tem que criar condições que aos poucos, né, se fosse o caso, né, da gente ter uma nova legislação que acabasse com essa palhaçada que é, né, de você impedir pessoas de bem de terem, enfim, se quiserem, ter o armamento dentro de casa. Né? Porque você não pode, por exemplo, comparar áreas com lugares. Eu vejo gente, por exemplo, comparando o Brasil com a Austrália. Por favor, com o Japão. Então, chega a ser até patético você fazer uma comparação dessa, porque você vai comparar um país continental com 10 fronteiras secas, sem nenhum controle sobre as fronteiras, com 2 ilhas. Tá? A Austrália é uma ilha, né? Com formação cultural completamente diferente, com um aparato policial completamente diferente, com um aparato judicial completamente diferente. Nem se fala no Japão, cuja cultura é ainda completamente diferente da ocidental. Né? Então, tem que se ter muito cuidado para fazer essas comparações meio esdrúxulas, né? que vários ditos especialistas costumam fazer na televisão, e até irresponsavelmente. Você não pode comparar. A Austrália você não pode comparar com o Brasil. Até porque o tamanho da população é completamente diferente. Né? É um país completamente diferente. O Japão então nem se fala. E aí usa um exemplo do Japão e da Austrália como paradigma para impedir que se tenha uma lei restritiva de armamento. Quando ninguém controla a posse de armas no Brasil. Tá? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração também. Tá? Mas isso não quer dizer que no momento que você vai debater esse assunto, você vai fazer o seguinte: não, vamos liberar a arma para tudo quanto é lado no dia seguinte. Não, não, você não vai fazer isso aí. Você vai fazer aos poucos, estudado, como tem que ser feito em ciências sociais. Porque nós temos uma sociedade extremamente conflagrada, né? Extremamente conflagrada,
Você tem problemas mais agudos em alguns lugares, outros menos agudos em outras situações. Por exemplo, no campo, né? No campo, que são zonas afastadas, você tem necessidade premente de ter armas dentro de casa. Sim, a polícia não chega. A polícia não chega. Não? Esse é o primeiro lugar que você tem que ter disponibilidade de armamento para as pessoas que moram no campo isoladas. Como que não? Né? Tem que ter. Né? Começa por lá. Né? Então, você tem que fazer baseado em estudos, você tem que fazer pesquisa, em outras palavras, você tem que estudar o problema. Né? Você não pode fazer um discurso ideológico e dizer, não, a partir de agora vamos decidir bater o martelo. Não é assim que se faz. Pelo menos no mundo ocidental civilizado não é assim que se faz. Professor, antes de encerrar, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica, mas aproveitando que ontem aconteceu essa tragédia lá no Rio de Janeiro. Na visão do senhor, que é um estudioso de segurança, quem ganha e quem perde com a tragédia de ontem do assassinato da vereadora da Pessoal? Eu não estou perguntando quem matou, não é uma acusação, né? Mas quem ganha e quem perde com essa tragédia? Na verdade, eu não vejo a morte da ilustre vereadora, lamentável, né, sob todos os aspectos, como algo que deva ser maximizado, diferente de outras pessoas que morrem como moscas na cidade do Rio de Janeiro. Ela é apenas mais uma. O motorista dela morreu. O motorista dela morreu. Uma outra pessoa foi morta na frente em cima do filho do pai, morreu. Caiu em cima do filho de 5 anos ali no Rio de Janeiro no mesmo dia. Né? Ninguém falou desse assunto. Né? Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada. Né? Então, eu não vejo, eu acho isso uma tragédia pessoal, mas também acho que você não tem como utilizar, que eu acho que é um total equívoco, né, da parte dos agentes políticos, e os agentes políticos, digamos assim, mais ilustrados, deveriam ser racionais nesse ponto para não tentar colocar mais combustível num assunto que hoje está tão conflagrado. Mas, para mim, é uma tragédia, evidentemente, foi uma vida que foi ceifada, apesar dela defender as ideias mais equivocadas que a gente pode imaginar, porque faz parte de um partido que tem cunho comunista, né, e todas as ideias comunistas são assassinas de gerações, né, e ela fazia parte desse partido, que defende ideias equivocadas, ideias assassinas de gerações, né, mas ela é uma tragédia pessoal, ela está dentro da estatística do Rio de Janeiro. Né. Eu não vejo a morte dela, em que pese ser uma parlamentar, diferente de qualquer outra pessoa, ou principalmente de policiais que morrem que nem mosca no Rio de Janeiro, ou aqui no Estado, ou em São Paulo, em qualquer outro lugar. Por que se deve dar uma valoração diferenciada para ela? Eu sou contra isso. Eu acho que é uma tragédia, mas ela tem o mesmo peso moral e a mesma validade, a mesma desgraça que qualquer família que está enlutada porque perdeu um ente querido. Simples assim. Perfeito. Professor, muito obrigado pela brilhante participação. Muito obrigado, professor. Espero que volte. Eu que agradeço, é sempre uma honra. É satisfação quando a gente vê uma discussão ancorada em números, em pesquisa, tá? E não aquele achismo tradicional que a gente sempre vê, né? Principalmente num assunto como este, que é tão... a ideologia pega pesado muito no Brasil. Infelizmente. Obrigado a você pelo convite. Obrigado. Obrigado.